Então vamos começar. Que Deus possa nos abençoar a live de hoje. Hoje o tema será persistência para conseguir chegar onde a gente almeja, realizar o que a gente deseja, que tem como objetivo, propósito, certo? E a gente vai falar da importância da persistência e alguns exemplos de pessoas, né, que conseguiram chegar lá, né, com muito esforço, né, pessoas importantes da história, que se não fossem persistentes, a gente não teria algo, por exemplo, como a luz, né, a luz elétrica. Então, eu fiz essa live baseada no livro de Bob Proctor, Você Nasceu Rico, é um livro muito interessante, e fala também sobre a lei da atração, tá certo? A gente vai começar falando aqui sobre a persistência, um breve comentário aqui que eu fiz sobre a persistência. O que é persistência, né? Persistência é como combustível humano necessário para que qualquer indivíduo consiga manter a motivação e a constância nos seus esforços para atingir qualquer que seja o seu objetivo. Pessoa que é persistente, ela está sempre disposta a se submeter a situações desconfortáveis, muito difíceis, para realizar algo muito importante na sua vida, nunca jamais pensando em desistir do que almeja, né? Para o escritor Napoleão Hill, do livro Pense e Enriqueça, ele diz: persistência é o esforço permanente e necessário que gera a fé. A fé a gente vai desenvolvendo a partir dos enfrentamentos das dificuldades da vida, né? Fé não é uma coisa espontânea, né? Deus nos deu a capacidade de ter fé, porém a habilidade é a gente que desenvolve diante dos nossos esforços para a gente atingir os nossos objetivos e superar as crises da vida, as dores da vida, certo? Sejam bem-vindas. A gente vai começar aqui a ler o livro Você Nasceu Rico, uma parte muito interessante que se chama O Fio da Navalha. A gente vai lendo aqui e vai comentando, certo? O que a gente captou aqui desse livro maravilhoso, que nos ajuda muito, né? Particularmente me ajuda muito a me motivar, né? Me automotivar. Bob Proctor era um palestrante motivacional, né? E Deus o tenha no bom lugar, deixou esses ensinamentos muito importantes para a nossa vida. E começa dizendo assim: o fio da navalha. Você está apenas a 1 centímetro, um passo, uma ideia de entrar na avenida da beleza da sua própria vida. Muitas vezes já foi dito que a linha que separa o vencedor do perdedor é tão fina como o fio de uma navalha, e está correto. Refiro-me a ganhar grandes dimensões, em grandes dimensões e em todas as áreas da vida. W. Somerset Maugham, é um nome um pouco difícil de entender aqui, mas eu acho que é só isso. Escreveu o livro com o título O Fio da Navalha. Daí, provavelmente, ele tirou o nome desse capítulo, né? E Darrell Francis Zanuck gastou 4 milhões de dólares na produção de um filme que tinha o mesmo título, O Fio da Navalha. Esses dois grandes homens, tanto o autor como o produtor, sabiam que não havia uma grande diferença entre as pessoas, havia apenas uma grande diferença nas coisas que elas realizavam, o que era o tema tanto do filme como do livro. Uma pessoa pensa em iniciar um projeto, a outra inicia.
Um indivíduo quase termina uma tarefa, a outra termina. Uma pessoa vê uma oportunidade de atuar, a outra a põe em prática. Um estudante quase é aprovado no exame, o outro passa. E embora a diferença em suas notas seja apenas de 1/10, é esse ponto que faz toda a diferença. Os anais da história do esporte são repletos de ilustrações dramáticas do conceito fio da navalha. Por exemplo, nos Jogos Olímpicos de 76 em Montreal, no Canadá, havia 8 finalistas competindo na prova dos 100 metros rasos. E o corredor que ganhou a medalha de ouro olímpica foi apenas 1/10 mais rápido do que o corredor que terminou em último. Em 47, Ahmed foi o primeiro cavalo de corrida da história dos Estados Unidos a ganhar mais de $1 milhão em prêmios ao longo de sua carreira. Em um ano, havia ganhado $761.500, mas o cavalo que terminou em segundo lugar naquele mesmo ano era o cavalo que muitas vezes perdeu corridas de quilômetros de distância por apenas um nariz e ganhou apenas 75 mil. Ou seja, o primeiro lugar ganhou 10 vezes mais do que o segundo lugar por causa de uma distância mínima de um nariz. Então, é essa diferença aí que ele fala do fio da navalha. Não seja porque o segundo colocado ali era muito ruim, né? Mas questão ali de um detalhezinho, a pessoa não. Pode ser a pessoa, né? Mas ele está dando exemplo aqui do cavalo, né? Mas também tem o exemplo das corridas, né? Por causa de 1 milésimo ali de segundo, a pessoa não atingir ali o que tanto almeja. Mas ele vai falar aqui do segundo esforço, né? Quando a pessoa perde, não atinge o que almeja, a pessoa continuar no ritmo ali, botar um pouquinho mais de gás ali para conseguir que almeje, e é isso que a gente está focando hoje aqui, a persistência, né? Para continuar se automotivando ali para chegar onde deseja. Ao olhar seus ganhos por si só, conclui-se que Ahmed, o cavalo, foi 10 vezes melhor que o seu concorrente mais próximo. No entanto, quando se compara os tempos registrados pelos dois cavalos, se descobre que Ahmed não foi nem mesmo 4% superior, porque está focando aqui no prêmio, né, também, que o Ahmed ganhou 10 vezes mais do que o segundo colocado, por causa de uma distância mínima. Pode ser que você tenha crescido com a ideia de que algumas pessoas nascem com uma estrela, enquanto outras não. Ou só porque algumas pessoas são melhores do que outras, desfrutam de mais abundância em sua vida. E a gente sabe que Deus não privilegia ninguém. Dá as oportunidades a todos nós para a gente desenvolver as nossas habilidades, porém não dá nada de graça a ninguém e não tem preferidos, né? Então, essa história que a pessoa nasceu com estrela, ela cai por terra. Mas quero que entenda aqui e agora que essa ideia é completamente falsa. Você é tão bom e tem o mesmo potencial que qualquer outra pessoa de quem já tenha ouvido falar. Lembre-se de que a diferença entre eles e você é somente a área das realizações. E, como sempre, há algo que pode fazer para melhorar seus resultados. Você tem um potencial para ter ainda mais sucesso do que eles têm. Você já deve saber como fazer o que os outros estão fazendo. Se não souber, pode aprender. E como o seu potencial é ilimitado, pode realizar coisas ainda maiores do que outras pessoas estão fazendo no presente. E uma coisa que é importante a gente falar, que é a questão da comparação, né? A gente, como somos seres co-criadores, a gente pode criar o que a gente bem entender. Então, não é inteligente da nossa parte estar se comparando com os outros, né? Tendo esse olhar de inveja ou indignação,
porque outros conseguem ou não, mas todos nós temos o potencial para conseguir co-criar o que a gente deseja. Deus está dentro de nós, nós somos criaturas divinas, somos filhos de Deus e fomos gerados para fazer isso, co-criar, expandir o universo. Então, a gente pode ficar perdendo tempo olhando o que os outros estão fazendo. A gente tem que voltar para si e continuar a acreditar em si mesmo, se conectar com o nosso próprio potencial, com o nosso próprio propósito e seguir em frente. É assim que a gente consegue, passando por várias dificuldades, persistindo sempre, a gente chega lá. Sei que não é difícil, tem uns momentos de desânimo e fraqueza, mas a gente com Deus, tem a espiritualidade que nos ajuda também, e a gente consegue chegar lá. Então, esse algo que você deve fazer para ter mais sucesso, ou ter sucesso, pode não ser o que você pensa que é. Mas, seja o que for, tenha certeza de que você é perfeitamente capaz de realizar. Aqui a gente pode falar do livro Você ao Quadrado, que o próprio Bob Proctor indica que o autor, Price, ele fala do salto quântico, que a gente tem que mirar no objetivo e não se preocupar com o como eu vou chegar lá, certo? Quando a gente se preocupa com o como, a gente se atrapalha ali nas crenças limitantes, nas crenças que não merece, é difícil, não tenho isso, não tenho aquilo, e a gente acaba ali abortando, vamos dizer assim, a semente espiritual que você estava plantando ali, né? No processo co-criativo, né? Aquele processo de planta uma semente espiritual, rega ali com a fé, com o trabalho, e surge uma oportunidade no plano material para a gente conseguir o que almeja. Então, essa parte do como é o universo que dá um jeito de a gente disso chegar até a gente, né? A atração, a lei da atração, a gente atrai as circunstâncias que no universo são infinitas possibilidades que a gente nem desconfia. Às vezes a gente está insistindo ali numa coisa que a gente acha que tem que ser daquele jeito, mas tem um jeito mais simples, um jeito natural, que as coisas começam a fluir e coisas que a gente nem desconfia que pode tirar proveito, sendo que, logicamente, respeitando as leis da natureza. Né? Nada que é forçado fica bem. Né? Então, infringe as leis naturais e acaba aí prejudicando a nossa vida. Então, de qualquer maneira, saiba que, como o mundo de cada um é algo distinto, esse algo que você tem que fazer não é necessariamente a mesma coisa que outra pessoa, ou a pessoa que você convive, a pessoa que você trabalha, ou alguém que você está se comparando, fez. No entanto, não há nenhuma dúvida de que você vai finalmente descobrir o que deve ser feito. Então, prepare sua mente imediatamente, quando descobrir o que é o seu fio da navalha, você o fará. Então, por isso que é importante a gente meditar para a gente se conectar com o nosso propósito, fazer a viagem interior, se conectar com a força infinita, a sabedoria infinita, que é Deus dentro de nós, que sabe de tudo, sabe de nossos potenciais, sabe o que a gente deseja, o que a gente realmente tem como propósito e nos ajuda. Né? Então, a gente tem que fazer esse mergulho interior para a gente se conectar e as coisas fluírem naturalmente, tranquilamente. Então, vou falar a história aqui do amigo dele, de Bob Proctor, Hans Dawes, né, que era um vendedor de seguro. Enquanto eu escrevia este capítulo, diz Bob Proctor, um amigo muito querido, Hans Dawes, telefonou para me agradecer por uma ideia que eu tinha lhe dado. Mas antes de contar qual foi essa ideia, permita-me dar mais algumas informações. Hans Dawes trabalha para uma grande companhia de seguro em Toronto e todos os anos, no mês de outubro, sua empresa
promove um concurso que é conhecido como o presidente do mês. Todos os vendedores da empresa se preparam competitivamente para esse concurso e cada um apresenta seu nível mais elevado de produtividade. A recompensa ao ganhar o concurso é fama e fortuna. A empresa sempre reconhece seus líderes com provas. A empresa faz ali uma promoção para tanto promover a empresa, né, como para ajudar os empregados, né? Então, Heinz Dowers era um desses. Como todos os anos, Heinz teve um mês de presidente excepcional. Ele conseguiu. Mas, ao obter os mesmos resultados dos anos anteriores, ele estava planejando relaxar um pouco em novembro, ou pelo menos manter o que ele considera ser uma produção normal. Ele conseguiu em outubro e em novembro ele queria descansar um pouco. No entanto, numa tarde conversando com ele, notei que o seu habitual alto grau de entusiasmo tinha baixado consideravelmente. Saiba que algo estava errado. Sabia que algo estava errado, por isso perguntei o que incomodava. Ele explicou que estava desanimado agora que o grande mês tinha chegado ao fim. Ele estava ali no pique, né? Trabalhando direto para bater a meta, chegou e ficou ali sem fazer nada. Então, ele meio que desanimou ali. Na tentativa de levantar o espírito de Heinz, perguntei: Heinz, o que você faria com a comissão extra se repetisse seu desempenho de outubro em novembro? Em outubro, de fato, ganhava 3 vezes mais do que em qualquer outro mês do ano. Vendo o verdadeiro significado por trás da minha pergunta, o rosto de Heinz se iluminou consideravelmente e um largo sorriso apareceu. Em seguida, rapidamente acrescentei: ambos sabemos que você é perfeitamente capaz de repetir seu desempenho de outubro em novembro. Não há absolutamente nenhuma dúvida sobre isso. A essa altura, Heinz estava completamente convencido de que não só era capaz de repetir o seu desempenho, mas de que definitivamente iria repeti-lo. Ele disse com sua habitual confiança e vigor, totalmente recobrado: Bob, tudo bem, eu vou fazê-lo. Então ele só precisava daquela ideiazinha ali, de Bob Proctor, deu a ele, para ele se reanimar ali e conseguir continuar. Né? Ele não estava se ligando aí nessa questão. Então, às vezes, a gente tem esses toques, né? Deus dá esses toques através de nós mesmos. Né? Então, usou Bob Proctor para dizer isso. Né? A espiritualidade trabalha através de nós mesmos. Então, meditar também é importante. A gente consegue adquirir essas ideias dentro de nós mesmos. A gente fica com a visão espiritual mais aguçada, a audição. A gente sente essas ideias que estão no universo. Né? Então, são infinitas as possibilidades. Não adianta a gente estar preocupado com o como chegar lá. Mas o importante é a gente projetar, a gente plantar a sementinha e ir atrás de fazer crescer. Então, o fio da navalha, ele conseguiu. Heinz Dowers bateu seu próprio recorde de outubro em novembro. Pense na diferença que isso fará no rendimento anual, para não mencionar sua posição na empresa. Você pode estar certo de que ele vai duplicar ou melhorar seu desempenho no próximo mês de novembro, após o mês do presidente. O algo para Heinz Dowers acabou sendo nada mais sofisticado do que decidir fazer a mesma coisa em novembro que ele já havia feito em outubro. Então ele já ficava mais fácil ali, que estava no ritmo. Só faltava essa ideia. Talvez você esteja dizendo para si mesmo: qualquer um poderia ter tido essa ideia, realmente. E você está certo, poderia ter, mas há algumas milhares de pessoas vendendo para a mesma empresa de Heinz, vende,
E eu aposto com você que, sem medo de errar, que não havia sequer outras 5 que conseguiriam. As ideias, né? Essa ideia, quem teve foi Bob Proctor de ajudar ele, né? Mas todos nós temos essa capacidade, todos nós temos alguma experiência, alguma coisa. Se não tem, a gente pode desenvolver. Então, o limite, quem impõe, somos nós mesmos, nossa mente, que cria essas crenças limitantes para ficar barrando os nossos sonhos, nossos desejos, né? Nosso propósito. Então, Vince Lombardi, o excelente treinador de futebol americano da equipe de Green Bay Packers, descreveu muito bem o conceito de fio da navalha aplicado ao futebol, quando disse: a maioria dos jogos são ganhos ou perdidos nos últimos 2 minutos do primeiro ou do segundo tempo. Mas Lombardi é mais lembrado com relação ao fio da navalha baseado no conceito do segundo esforço. Isso aqui é importante, segundo esforço, que ele apresentou para a edificação de seus jogadores. Em suma, o segundo esforço simplesmente significa que, quando o jogador fosse interrompido de progredir pela equipe adversária, ele teria sempre que se mover adiante uma segunda vez com o impulso adicional de um segundo esforço. Agora, basta considerar a enorme diferença que você pode criar em sua própria vida se adotar uma atitude mental semelhante. Por exemplo, se você é uma pessoa que está trabalhando na área comercial e vendendo atualmente apenas 3 unidades por semana, quais seriam as consequências se decidir fazer uma venda adicional através da aplicação consciente do conceito de um segundo esforço, ou seja, se esforçar mais um pouquinho para fazer uma venda a mais. Às vezes a gente está acomodado ali, quer uma coisa maior, mas não está enxergando esses caminhos, né? Bem, tendo uma base semanal, isso pode não parecer um grande avanço. No entanto, visto em um período de tempo de toda uma carreira, isso na verdade equivaleria a mais de 2.000 vendas extras. Além disso, do ponto de vista monetário, isso significa que você realmente receberia um rendimento extra de 10 anos sobre um total de 40 anos de carreira. Sim, aquela venda seria a diferença do fio da navalha, o que poderia catapultar você para a primeira divisão. É por causa do esforço ali a mais, às vezes é um esforço mínimo, né? Lembrar lá da corrida do cavalo, né? No caso de um nariz lá, o cavalo que tirou em primeiro ganhou 10 vezes mais do que o segundo colocado. Então, esse segundo esforço era como você perdeu em segundo, então continuar persistindo para conseguir chegar lá, treinar mais, né? Dar mais de si para conseguir chegar lá, persistir mais. Então, eu falo aqui de outra história, que é o triunfo de Milt Campbell. Um indivíduo que descobriu a diferença do fio da navalha por si mesmo em sua própria vida. Foi Milt Campbell. Veja, Milt foi às Olimpíadas de 52 para competir na prova de decatlon. Ele se apresentou com distinção, terminando em segundo lugar. Olha só, ele terminou em segundo lugar do mundo, levando para casa uma medalha de prata. No entanto, a ambição de Milt sempre foi ganhar a medalha de ouro olímpica. Lógico, todo esportista tem essa ambição. No entanto, a ambição de Milt sempre, sim. Portanto, quando ele voltou, colocou em prática aquele velho segundo esforço, né? Voltou a treinar ali com força, com persistência. E começou todo o seu programa de treinamento de novo. Nos 4 anos seguintes, passou 4 anos treinando, Milt dedicou apenas ao seu programa de treinamento, que culminaria com sua vitória e a consequente medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 56. 4 anos depois, Milt conseguiu ganhar a sua medalha de ouro, porque
fez o segundo esforço, não desistiu e continuou na sua luta ali, na sua jornada para chegar ao ouro, né? Então, na sequência daquela realização espetacular, tive o prazer de falar com Milton. Em inúmeras ocasiões, muitas vezes ele confidenciou que muitos dos atletas com quem competiu na escola foram muito superiores a ele, mas em algum momento tomaram a decisão de abandonar a carreira esportiva. A diferença do fio da navalha para Milton foi que ele se manteve nos treinamentos. Como resultado, o dia que ele conquistou a medalha de ouro, Milton foi reconhecido como o melhor atleta do mundo. Então, se ele tivesse desistido ali, ele não ia ganhar esse título. Uma das ilustrações mais poderosas sobre a fina linha que separa o vencedor do perdedor foi revelada nas filmagens de O Fio da Navalha. O elenco do filme foi composto por 8 atores e 8 substitutos. Isto é, cada protagonista tinha um substituto, vamos dizer um dublê também, e que fazia o trabalho duro, árduo e cansativo, enquanto as estrelas estavam descansando. Após o filme, a Life Magazine publicou uma reportagem que as imagens dos 8 atores principais foram exibidas em uma página e as imagens dos 8 substitutos foram mostradas na página oposta. O substituto da estrela do filme Tyrone Power era Thomas Noonan. Noonan foi um colaborador muito próximo de Tyrone Power e eles até mesmo frequentaram a mesma escola juntos. Eram mais ou menos do mesmo tamanho, igualmente inteligentes e se vestiam de forma quase idênticas. Tanto que um lembrava muito o outro, mesmo na aparência física. Na verdade, buscava-se a maior semelhança possível entre cada ator principal e seu substituto. Mas, de outra maneira, e em apenas no sentido, os protagonistas e os seus substitutos eram completamente diferentes. Os salários recebidos pelos 8 protagonistas atingiam um montante impressionante para aquela época de $489 mil. Por outro lado, os salários para os 8 substitutos atingiram parcos $6.534. A diferença de talento entre um grupo e outro era pouca, mas a compensação monetária que eles recebiam foi 75 vezes maior. E é que eles ficaram com um trabalho duro ali, trabalho árduo dos dublês, né? E receberam 75 vezes menor um salário, uma renda, né? Então, para você ver o fio aí que separa como é delicado, né? À medida que sua consciência se torna cada vez mais atenta em relação ao conceito do fio da navalha, você será surpreendido pelo número de casos que encontrará todos os dias. Como por exemplo, pense na simpatia que, sempre quando no comércio local, um atendente gentilmente sorri dizendo obrigado por comprar conosco. E em seguida pede para voltar em breve, né? Volte sempre. E em comparação com uma loja onde você é recebido com a pergunta: bem, você vai comprar alguma coisa ou não? Com grosseria. A diferença, né? Às vezes a gente ganha uma venda só porque foi ali simpático com o cliente, né? Sendo o atendente. Então, considere essa ilustração. Ó. Há cerca de um ano, uma família participou de um dos meus seminários em Toronto, de Bob Proctor. Era uma família muito bonita, mas tinha um problema sério e me perguntaram se eu poderia ajudar eles a resolver. Inicialmente informaram que eram proprietários de uma oficina de automóveis, mas
que os negócios estavam em extrema dificuldade e eles estavam pensando seriamente em fechar suas portas e ir trabalhar para outras pessoas. Perdão. Na tentativa de ajudá-los, visitei as instalações da loja e fiz uma série de perguntas relacionadas. Então, parei e ouvi atentamente as respostas que me deram. Não demorou muito para verificar que sempre que eu fazia uma pergunta relacionada à capacidade com a mecânica, eles respondiam com grande entusiasmo e transbordando confiança. Eles eram especialistas em mecânica. Logo tinham me convencido que eram excelentes mecânicos e que trabalhavam muito bem. No entanto, por outro lado, também percebi que sempre que eu lhes dirigia uma pergunta que tocava ao lado público de seus negócios, eles não externavam absolutamente qualquer entusiasmo. Na verdade, uma aura de pessimismo e desânimo vinha sobre eles. Era bastante óbvio para mim, portanto, que o único problema que esta família tinha era lidar com sua própria atitude mental. Eles não sabiam lidar com os clientes, né? Mas a parte da mecânica ali, eles eram especialistas. Então estava faltando esse toque. Uma vez identificada a natureza exata do problema, fui capaz de sugerir ações corretivas. Disse a eles que deviam começar a visualizar sua oficina cheia de carros que precisassem ser reparados. Ele aqui já, Bob Proctor já deu aquela dica da visualização, né, para eles projetar na mente deles que a sua oficina sempre está cheia de carros ali para consertar, cheia de clientes, né? Então isso é processo de cocriação, que a gente estava plantando, eles estavam plantando ali uma semente para colher, para atrair aqueles clientes, né? E sugeri, além disso, Bob Proctor disse, que cada vez que eles se visualizassem fazendo um trabalho em um carro, também se visualizassem aspirando o interior do carro. Já estava dando aqui um benefício, né? Aspirar o interior do carro, lavando a parte externa e certificando-se que as janelas estavam impecáveis. Eu disse para eles que, como a maioria das pessoas não entende realmente muito sobre os aspectos mecânicos, a única coisa que eles iriam notar seria a aparência do carro e, uma vez que quase todo mundo se sente melhor dirigindo o carro, que parece bonito e limpo, esses pequenos toques extras em breve dariam grandes dividendos para eles. Então, eles começaram a dar um mais, né? O segundo esforço aí, como ele disse, né? Estavam botando já ali um benefício a mais. Quem fosse consertar o carro com eles, ele já dava ali um banho no carro, dava uma limpeza, deixava o carro ali brilhando, né? Então o cliente sairia satisfeito e também já ia indicar, né, a outras pessoas. Ó, você consertar ali seu carro ali, eles dão ali um banho, o carro sai novinho, ainda sai limpo, né? Então já é aquele segundo esforço. Cerca de 2 semanas depois, recebi um telefonema de um dos membros da família. Ela me disse que nenhum deles tinha entendido completamente como algo tão básico poderia fazer tanta diferença. Eles ficaram muito ocupados nas 2 semanas seguintes desde a visita, da visita de Bob Proctor. O único problema que tinham agora era o de concluir todo o trabalho que conseguiriam. Já estava acumulando clientes ali na mecânica. A diferença do fio da navalha é que mudou o negócio perdedor para o vencedor, acabou por ser nada mais dramático do que uma atitude hospitaleira e alguns toques adicionais a cada automóvel. Valeu a pena? Lógico que valeu, né? Então, basta perguntar à família de Jacob de Toronto, Canadá. Bob Proctor morava no Canadá. A maioria dos educadores
identifica que, em média, o nível de leitura dos indivíduos fica em torno do que aprenderam no sexto ano e no sétimo ano escolar. A curiosidade aqui que ele pesquisou. A razão para isso é que somos ensinados e estimulados a ler até quando chegamos ao sexto ou sétimo ano, e em seguida nós nunca mais nos preocupamos em melhorar nossas habilidades de leitura, além desse ponto. Além disso, você deve perceber que o que é verdade sobre a nossa leitura também é verdade para a maioria das outras habilidades que adquirimos na vida. Uma vez que as pessoas tornam-se proficientes no básico em qualquer campo em particular. Geralmente escolhem parar de aprender e, claro, a partir desse ponto em diante elas deixam de melhorar, sendo que isso é a verdade para a maioria das pessoas. Acontece que apenas a pequena minoria, em qualquer campo que vai se tornar especialista e reconhecida na vocação escolhida. Portanto, elas são as pessoas que podem exigir quem vai receber a maior parte da renda em sua área. Apenas reflita sobre a grande diferença nos rendimentos dos atores e dos substitutos do filme O Fio da Navalha. Então, ele fala aqui para a gente continuar estudando. Né? Infelizmente, a gente não é incentivado a ler, a estudar. Né? A gente tem, infelizmente, no sistema de ensino do Brasil, a gente tem esse negócio de não incentivar ao aluno, né? Os professores não têm essa questão de incentivar a gostar de estudar, a gostar de ler. Então, a gente tem essa cultura que a gente só pode estudar para ganhar dinheiro, por exemplo. Né? A gente cresce com esse pensamento e a gente estuda para evoluir, né? Para a gente evoluir. Então, não é só com essa finalidade, né? O dinheiro, ele é necessário para a gente, mas é uma consequência do que a gente faz, é uma consequência do que a gente consegue ajudar outras pessoas a resolverem os seus problemas. Né? Então, a gente aprender a trabalhar com o que gosta, né? Sei que nem sempre a gente está tendo essa oportunidade de trabalhar com o que gosta, mas a gente pode, paralelamente, ir trabalhando com o que tem, né, e crescendo essa ideia e persistindo até conseguir chegar lá onde a gente quer, né, trabalhar com o que gosta e a gente não ligar tanto, né, só para o dinheiro, né, que a gente tem essa cultura de trabalhar por dinheiro. Né? E o próprio Bob Proctor disse que a pior maneira de ganhar dinheiro é trabalhando. Aí a gente pergunta por quê? Né? E como é que eu vou ganhar dinheiro se não for trabalhando? Fazendo o dinheiro trabalhar por você. Então, ele fala de rendas passivas. Por exemplo, é um exemplo mais próximo que é o de aluguéis. Né? Aluguel é uma renda passiva. Você construiu ali seu imóvel, comprou e alugou. Né? Então, vai ganhando ali aquele dinheiro sem você precisar trabalhar por ele. Outra forma é investimentos, por exemplo. Você ganhou, trabalhou uma vez ali, deixou o dinheiro vendendo ali, juros para você. Né? E tem as formas artísticas, né? Que, por exemplo, eu trabalho com isso, né? Vídeo no YouTube, né? Quem tem música também, livros e por aí vai. É uma forma de renda passiva que você só trabalha uma vez ali, né? E vai rendendo dinheiro ali para sempre, até onde der. Né? Por exemplo, essa live aqui eu posto no YouTube e vai ficar lá. Eu não vou ficar fazendo live toda vez para estar rendendo dinheiro para mim. Né? Então, estou trabalhando aqui uma vez e esse vídeo vai ficar lá até onde Deus permitir. Então, eu estou trabalhando aqui porque eu gosto realmente. Né? Então, não tá, infelizmente ainda não está monetizado, mas vai monetizar, eu sei, né? Estou co-criando isso, esse YouTube aqui, tá certo? Mas é justamente isso. O que me faz persistir é porque eu realmente gosto de estar trabalhando, de estar estudando esse assunto, e estar me melhorando e estar ajudando você aí que está assistindo, espero, né? Tá se motivando com esses
ensinamentos, né, como esses pontos que deixaram para a gente estudar, para a gente esclarecer, né? Eles que tinham essa habilidade de persistir, né? Passavam por trancos e barrancos, mas conseguiram chegar aonde eles queriam chegar e continuaram, né? Tem essa continuação porque o universo está sempre em expansão, né? Então, se a gente parar, a gente, vamos dizer assim, morre, né? A gente parar de estudar, parar de trabalhar, a gente tem uma espécie de morte, né? Então, a gente tem que estar sempre se desafiando ali para a gente chegar lá, certo? Boa noite, Tailin, Rosemary, sejam bem-vindas. Delis, né, também, sejam bem-vindos. Então, considerando essa informação, pense no trabalho que você faz e pergunte a si mesmo: o quanto sou bom no que estou fazendo? E quanto melhor eu poderia ser? Então, ele está fazendo aqui, está instigando a gente a melhorar sempre, né? Perceba que se você dedicar 1 hora por dia para estudar a sua área de atuação, no prazo de 5 anos terá estudado cerca de 45 semanas, 40 horas por semana, que equivale a quase 1 ano de estudo concentrado. Além disso, se estudar diariamente por 1 hora, um curto período de tempo irá desenvolver disciplina e persistência, que são ingredientes essenciais para ter sucesso. Você terá já passado por 9 semanas de 40 horas em um estudo de valor incalculável para o seu crescimento, embora isso equivala a apenas 1 hora de estudo por dia. É um esforcinho a mais ali para a gente ter. Se seguir esse cronograma rigorosamente em um espaço relativamente curto de tempo, você se perceberá entre os seus muito melhor, né? Só esse esforçozinho aí para a gente fazer, a gente tem uma diferença a longo prazo enorme, né, na nossa vida. Então, de fato, quando você realmente tomar consciência, vai logo entender que não existe sequer concorrência. Por quê? Há tão poucas pessoas na corrida que, mesmo os vencidos, são vencedores. Portanto, você não precisa estudar exaustivamente para conseguir a compreensão que necessita. Porque, mais uma vez, a diferença entre o conhecimento e a ignorância pode ser tão efêmera como o fio da navalha. Então, tendo aí um planejamento de tempo, a gente consegue não precisar ter um esforço descomunal para chegar aonde a gente deseja, né? Então, tem aquela crença também que você tem que se matar de trabalhar ali, né? Tem gente que tem que estar dando satisfação à sociedade que você está se matando ali de trabalhar. É uma crença assim, uma crença limitante que tem no inconsciente coletivo, infelizmente, mas não precisa desse esforço descomunal, principalmente as pessoas que querem ganhar seu dinheiro, né, honestamente, né, não precisa desse esforço descomunal. Como eu disse, repito as palavras de Bob Proctor, se você quer ganhar dinheiro, não é trabalhando que o melhor método de ganhar dinheiro, e sim fazendo o dinheiro trabalhar por você, né? Como, por exemplo, através de rendas passivas, né? Fazer o dinheiro trabalhar por você. Então, não precisa desse esforço descomunal, mas tem que ter persistência, paciência e fé para conseguir chegar lá. Então, vamos ser específicos agora. Como já comentei em público, em várias ocasiões é de grande valia para mim estudar ouvindo áudios educacionais enquanto estou dirigindo meu carro. Isso aqui é para quem dirige, quem passa muito tempo dirigindo, né? Minha sugestão é que você desligue seu rádio e ligue seu som quando entra em seu carro. Talvez isso faça uma grande diferença para você, assim como aconteceu comigo. Saiba que as pessoas que dirigem cerca de 12 mil quilômetros por ano passam 13 semanas e 40 horas
sentadas ao volante de seu carro. Portanto, elas estão em uma posição excelente para ter um conjunto de informações importantes depositadas no subconsciente, enquanto estão de qualquer forma se dedicando à atividade rotineira de conduzir. Lembre-se, é praticamente impossível manter sua mente exposta a grandes ideias sem ter essas ideias expressas em seu mundo físico. Além disso, é provavelmente apenas uma ideia que você precisa para mudar sua vida. Ele está sempre aqui dando dicas de como gerenciar bem o nosso tempo, para a gente aproveitar para estudar ali o que a gente deseja. Considere esta ilustração. Movendo apenas... Peraí. Vou exemplificar. Peraí, deixa eu... Sim. Vamos falar agora do primeiro coração artificial. É mais uma história de persistência. Em 1982, a mídia inundava nossos ouvidos com histórias sobre o primeiro coração artificial, em 82. Viu? Então, que foi colocado no peito de um paciente humano. O Toronto Daily Star, por exemplo, publicou uma história citando o cirurgião-chefe da operação, Dr. William DeVries. Segundo o jornal DeVries, disse que o seu método com relação à cirurgia sempre foi ensaiar, ensaiar e ensaiar. Se você seguir sempre esse princípio, quando se trata de tempo para executar a operação real, o procedimento se torna quase rotineiro para você. É ali o repeteco, né, como a gente chama. Dr. DeVries é um caso exemplar de um indivíduo que fez aquele pouco mais, pois levou tempo e esforço para ensaiar a operação na tela da sua própria mente antes de realizá-la no centro cirúrgico do hospital. Aliás, essa foi a diferença do fio da navalha que permitiu ao Dr. DeVries se tornar um cirurgião de renome mundial e que está agora inscrito nos anais da história médica. Isso sem mencionar o fato de que ele permitiu prolongar a vida de um tal de Dr. Barney Clark, que recebeu o coração. Outra excelente ilustração sobre ir um pouco mais e de tentar mais uma vez aconteceu no mesmo evento histórico o Dr. Robert Jarvik, o homem que projetou o primeiro coração artificial do mundo com apenas 36 anos. É outro excelente exemplo do fio da navalha. Jarvik foi rejeitado pelo menos 3 vezes nas escolas de medicina dos Estados Unidos. E ainda foi aconselhado por um professor cuja disciplina ele estava indo mal a ingressar na faculdade de odontologia. Ou seja, não foi fácil para o Dr. Jarvik entrar na faculdade de medicina. Mas Jarvik era um homem com uma visão e não poderia negar a si próprio. Ele compreendeu intuitivamente que era um mestre de seu destino e deve ter entendido de forma natural o conceito do fio da navalha, porque ele não iria aceitar a derrota. Como resultado de sua perseverança notável, foi finalmente aceito na Escola de Medicina em Salt Lake City, da Universidade de Utah, em 72. Uma década mais tarde, o jovem Robert Jarvik realizou um avanço médico que nunca tinha sido visto antes. Falando de seu marido, a esposa do Dr. Jarvik, Elaine, disse: ele tem qualidades que são muito difíceis de medir. É criativo e isso é algo que não pode medir em um teste. Claramente, o jovem Jarvik entrou numa competição feroz por um lugar na escola de medicina sem nenhuma das propriedades convencionais, como notas altas, um título acadêmico de prestígio ou uma alta pontuação no vestibular. Não tinha nada disso. No entanto, ele possuía todas
aquelas virtudes de intangível importância, ou seja, a perseverança e a paixão devoradora por obter êxito. Não estou sugerindo de maneira alguma que todos nós um dia faremos a história no campo da medicina. Entretanto, podemos nos parecer como o Dr. Javik, no sentido de que nossos talentos particulares e aptidões, assim como as deles, possam não ser bem traduzidos nos testes padronizados de capacidade. Portanto, como Javik, será necessário trazer nossos talentos particulares à tona para que possamos nos apoiar através da tenacidade, perseverança e coragem. E apenas um pequeno passo adiante pode ser o necessário para que sejamos bem-sucedidos. Todos nós somos seres criativos, todos nós somos seres co-criadores. A gente tem essa questão, esse dom divino, vamos dizer assim, de criar, né? Então, o ser humano que não está criando, ele está reprimido ali, não está vivendo, né? Nós somos seres criados para criar, né? Junto com o Criador, por isso que chama co, né? Então, esse era um co-criador consciente, ele já criava e projetava uma coisa na mente ali e ia saindo ali por cima de pau e pedra, como diz a expressão, e não queria saber, né? Queria porque queria realizar aquilo ali e conseguiu, né? Então, Napoleão Hill dedicou um capítulo inteiro em seu livro Quem Pensa Enriquece ao tema persistência. Ele escreveu: nada pode haver nenhuma conotação heróica para a palavra persistência. Mas esta qualidade é para o caráter do homem, assim como o carbono é para o aço. Não tem para onde correr. Persistência é uma capacidade do ser humano. Todo mundo tem, só que a habilidade a gente tem que desenvolver, né? Botar ela para fora aí quando a gente estiver sendo desafiado na nossa vida. E não traz também desafios sempre, né? Está ali expandindo, se expandindo. Em outra parte do mesmo capítulo, ele escreveu: tive o feliz privilégio de analisar tanto o senhor Thomas Edison como o senhor Henry Ford, dois grandes inventores aí da história, né? Ano a ano, por muitos anos, e obviamente tive a oportunidade de estudá-los bem de perto. Portanto, falo com um conhecimento real quando digo que não achei nenhuma qualidade salvo a persistência em qualquer um deles, mesmo que remotamente sugerindo a principal fonte de suas estupendas realizações. Certamente você teria que concordar que houve uma diferença tremenda nas realizações desses dois homens em comparação com as realizações da maioria das pessoas, ainda que nenhuma delas admitia ainda que nenhum deles, né, Henry Ford e Thomas Edison, admitiam ser intelectualmente superior. Na verdade, em termos de QI, eles realmente podem ter sido inferiores a muitas outras pessoas, no entanto, porque ambos possuíam a qualidade vital da persistência, seus resultados na vida foram invariavelmente superiores aos da massa, porque eles persistiam, né? E a massa imediatista não quer nem esperar a semente germinar ali, já quer plantar e colher no mesmo dia. E isso vai de encontro com as leis naturais, né? Divinas, de Deus. Então, a gente tem que ter essa noção. Quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que usar da persistência. Pode demorar? Pode passar dias, meses, anos, décadas. Mas como a gente quer a coisa, a gente vai ter aquela paixão ali para aquela coisa, a gente vai até conseguir, né? Pode demorar o que for, né? Sofrer o que for, mas a gente vai alimentando isso dentro da gente e vai conseguindo ali se alinhar ao propósito, o que a gente veio fazer na Terra e seguir em frente. Portanto, talvez o fator
que o arremessará para a primeira divisão, até mesmo do ponto de vista psíquico, e o que vai multiplicar sua renda material será a sua capacidade de persistir. Então, da próxima vez que sair para fazer algo e o caminho ficar difícil, basta lembrar que a diferença do fio da navalha para você poderia muito bem ser sua própria capacidade de perseverar. Apenas tente mais uma vez, com entusiasmo, e você poderá assistir às suas realizações irem das mais ordinárias para as mais extraordinárias. Então, vamos ler o último item aqui para a gente fazer a meditação de hoje. Que será com afirmações positivas, a gente vai dar uma investigada nas nossas crenças limitantes, o que é que está impedindo da gente atingir o que a gente almeja. Será que é só falta de persistência? Será a crença de não merecimento? Será algum medo de alguma coisa que a gente ainda não descobriu? Então, só meditando a gente vai conseguir chegar aonde a gente almeja, certo? Tomar um pouco de água. Simulação. Agora tente relacionar essa história com a sua própria situação, só por um momento. Por exemplo, se você trabalha no setor de vendas, planeje uma ação diferencial que poderá ser praticada durante um mês ou 2. Execute essa nova ação todos os dias e de manhã bem cedo. Em vez de escrever, como eu, você pode simular a prática de vendas com uma perspectiva imaginária ou, eventualmente, com um dos seus associados. A palavra simular entrou na linguagem popular quando aprendemos como os astronautas se preparavam para as missões do espaço. Quando eles estavam simulando, estavam realmente praticando a experiência no espaço como se já estivessem lá. Portanto, sugiro que, se praticar sua estratégia de venda de forma semelhante, todas as manhãs por 1 ou 2 horas, você será testemunha de uma melhora incrível no seu desempenho em um espaço relativamente curto de tempo. Em 1 ou 2 anos de esforço, você se tornará tão proficiente que raramente irá perder uma venda. Então, lembre-se, se a necessidade existe e os meios estão lá, e você ainda não fez a venda, provavelmente é porque você ainda não é bom. Então tem que praticar mais, né? Bom, o próprio deu a ideia aqui, quem escreve, ele dizia que ia para o escritório dele e acordava mais cedo para chegar no escritório e escrever, né? Então, quando as pessoas começavam a chegar no escritório, ele já tinha escrito várias páginas e tomava o seu trabalho normal, né? Então, ele conta que fez esse esforço a mais para escrever, né? Esse livro aqui, ó, Você Nasceu Rico, é um livro muito importante, com muitas histórias de superação, de persistência. Então ele diz: garanto que para se tornar bom é preciso fazer o que Dr. De Vries, do coração lá, prescreveu, ou seja, ensaiar, ensaiar e ensaiar. Em seguida, ensaiar mais um pouco. Dessa forma, você irá atingir a estatura de um verdadeiro profissional e, claro, com a compensação merecida. Embora eu só esteja sugerindo que reserve 1 hora por dia para a sua preparação como os atores no filme de Zanuck, você provavelmente receberá muitas vezes mais, né? Aqui a gente lembra o jogador Cristiano Ronaldo, né? E dizem que quando acaba o jogo ele ainda vai treinar mais ainda, né? Os outros jogadores vão descansar e ele vai treinar, né? É um jogador muito, muito esforçado, né? Ele se diferencia dos outros porque ele é muito persistente, né? Considere a seguinte conta. Vários anos atrás, eu estava viajando através do sudeste dos Estados Unidos com Rudy Michaud,
o vice-presidente sênior de uma das maiores empresas de seguros do mundo. Rudy tinha alguns papéis em que estavam trabalhando enquanto nós voávamos de uma cidade para outra e eu também estava ocupado com um projeto. Rudy, de repente, se virou para mim e me mostrou algumas anotações que tinha escrito em uma folha de papel. Então me explicou. Havia vendedores em sua companhia que ganharam mais dinheiro individualmente do que a renda combinada de 30 ou 40 pessoas que constituem um distrito de operação de vendas. Você acha que esses indivíduos eram realmente 30 ou 40 vezes melhores do que seus colegas? Claro que não. Como um cavalo de corrida, eles foram provavelmente só 3 ou 4% mais eficazes, mas em termos de um rendimento anual, não havia absolutamente nenhuma comparação. O que fez a diferença para eles? Talvez tivessem planejado seus dias, enquanto os outros não. Ou talvez tivessem praticado por 1 hora mais, enquanto os outros não. No entanto, seja o que for que fizeram, você pode ter certeza de que a diferença foi tão fina quanto o fio da navalha. Agora pare de ler, ele diz aqui no livro, sente-se, relaxe e pense realmente o que será em sua vida que fará a diferença do fio da navalha. Você sabe o que é? Bom, então faça isso agora. Então, a gente fecha aqui essa primeira parte da live e a gente vai para a meditação, certo? Então, resumindo, ele fala muito aqui da persistência, desse segundo esforço quando a gente está ali com um projeto e, vamos dizer assim, passa por um erro, por um fracasso, né? E a gente sabe que o fracasso é um tijolinho, né? Eu sempre mostro aqui os tijolinhos, né? Da construção do sucesso, né? Meus fracassos aqui atrás, os tijolinhos. Então faz parte, né? Para Bob Proctor, falhar é desistir. Então, que a gente possa ter mais esse olhar de maturidade, né? Tentar superar o nosso imediatismo, para a gente conseguir manter a constância, a energia, a força de vontade nos nossos ideais. Né? Meditar, se conectar com Deus, com a espiritualidade e saber que esse potencial que tem dentro de cada um de nós é infinito. Né? Eu sei que é muito difícil a gente entender uma coisa infinita, mas é a verdade. Né? Nós temos um potencial infinito. Então, basta a gente cada vez mais focar, né, em nós mesmos, não sendo egoístas, né, mas tirar o foco do mundo dos efeitos aqui, né, e passar para o mundo real, para o mundo das causas primárias, que é dentro de nós, que começa tudo. Né? A gente só atrai o que a gente pensa com sentimento. Então, tudo que chega na nossa vida vem através de nós mesmos, nossos pensamentos e sentimentos. Né? Então, nada na nossa vida é por acaso. Fomos nós mesmos que atraímos. Seja lá coisas boas, seja lá coisas ruins, a gente plantou uma sementinha, mesmo sem saber. Né? Então, a gente tem que desenvolver essa autoconsciência para a gente se tornar co-criadores conscientes da nossa própria realidade que está chegando para a gente. Né? Então, vamos à nossa meditação de hoje, que é uma meditação com afirmações positivas. A gente vai observar a nossa mente e fazer as perguntas para saber o que é que está impedindo da gente chegar onde a gente almeja. E o que realmente a gente quer, qual é o nosso propósito. Então vamos fazer isso, certo? Talvez você não consiga agora, né, nessa meditação, mas continue meditando que a gente vai conseguindo mergulhar cada vez mais no rio da nossa mente e saber o que é que a gente tem de propósito. Todos nós temos um propósito. Deus plantou um propósito em nós. Seja lá qual for a área que a gente atue, mas a gente tem um propósito. Né? Então,
Então, a gente, segundo a espiritualidade, a gente está aqui para aprender a amar. Né? Como a gente vai aprender, isso a vida vai nos trazendo. A gente pode trabalhar com que seja lá o que for, no campo profissional, no campo social, seja lá o que for, que seja para ajudar no progresso da humanidade. A gente está aqui para nos ajudar, ajudar uns aos outros, a deixar, a evoluir, né? E passar essa bandeira do progresso sempre, contínuo. Somos essa força infinita, né? Somos filhos de Deus, somos criaturas divinas e temos os mesmos atributos dele, né? Então, vamos tentar sentar de maneira confortável, relaxar o que puder e vamos respirar tranquilamente. Vamos ajeitar a coluna, tentar deixar o mais alinhada possível, mais reta possível, certo? Vamos respirar tranquilamente, sentindo o ar entrando e saindo tranquilamente. Inspirando e expirando tranquilamente. Vamos tentar respirar com a parte do abdômen, da barriga. Quando inspira, a barriga vai para frente e quando expira, a barriga retorna. E a gente vai inspirando e expirando e relaxando as partes do nosso corpo. Pode fechar os olhos tranquilamente. Relaxe os músculos da face. Relaxe as pálpebras. Relaxe o maxilar. Relaxe os ombros. Relaxe o corpo por inteiro. Sinta uma onda de relaxamento passando pelo seu corpo inteiro. Inspirando e expirando tranquilamente. Neste momento, você vai ser um espectador, espectadora da sua própria mente. Apenas assista aos seus pensamentos sem se envolver emocionalmente e sem julgar os pensamentos. Você apenas observa a sua mente. Agora, faça a pergunta a seu próprio íntimo. Qual é o meu objetivo? O que realmente eu tenho como objetivo neste exato momento? Se aparecer mais de uma opção, tente focar apenas em uma.
tente se ver realizando esse objetivo. Agora, tente analisar o que está te impedindo de realizar esse seu objetivo. Analise friamente, sem se envolver. Será que é uma crença de não merecimento? Ou falta de persistência? Procrastinação? Alguma crença limitante? Medo de ser criticado, criticada? Medo do que as pessoas vão pensar? O que será? Falta de recursos? Saiba que você tem os recursos ilimitados dentro de você. Quem cria o seu mundo é você mesmo, você mesmo. Não existem limitações no mundo de Deus. Analisando esse empecilho, tente visualizá-lo, tente ilustrá-lo com uma imagem, se é falta de dinheiro, agora tente diminuir essa imagem o máximo que puder. Se há algum medo, medo de fracasso, medo de ser humilhado, humilhada, diminua essa imagem cada vez mais e você se imagina crescendo de tamanho. E sua coragem aumenta cada vez mais. Pois saiba que você é a coragem infinita. E pode realizar tudo o que você deseja. Apenas confie em Deus, faça a sua parte e deixe que Ele faça a dele. Não temos como fazer nada sozinhos. Neste momento, imagine você realizando o que você deseja, aqui e agora. Você está plantando a sua semente. O seu desejo é real. Tenha certeza disso. Neste momento, nós iremos fazer algumas afirmações positivas. Eu vou falar uma frase e você, em seguida, vai falar essa frase, afirmar com muita convicção, sentindo cada palavra, sentindo o seu desejo sendo realizado agora. Vamos lá? Eu mereço realizar o meu objetivo. Afirme. Eu mereço realizar o meu objetivo. Afirme. Eu mereço realizar o meu objetivo. Afirme. E sinta que isso é real. Você já está vivendo o seu objetivo. Vamos à outra frase.
Eu sou a persistência infinita. Afirme. Eu sou a persistência infinita. Afirme. Eu sou a persistência infinita. Afirme. E sinta sua habilidade de persistência cada vez mais desenvolvida dentro de você. Você é uma pessoa muito persistente. Tenha certeza disso. Vamos à outra frase. Eu sou a coragem infinita. Afirme. Eu sou a coragem infinita. Afirme. Eu sou a coragem infinita. Afirme. E sinta cada vez mais a coragem tomando conta de seu ser, de todo o seu ser. Você é a coragem infinita e é muito maior do que seus medos, do que qualquer crença que esteja limitando você de realizar o que você deseja. Apenas tenha certeza que Deus está dentro de você e realiza junto com você. Vamos agora desenvolver o nosso sentimento de gratidão. Vamos lá? Gratidão, Senhor da vida, por eu sempre realizar os meus objetivos. Você! Gratidão, Senhor de tudo, por minha vida ser maravilhosa. Você! Gratidão, Senhor da vida, por sempre acontecer coisas boas na minha vida o tempo todo. Você! E continue sentindo o seu objetivo sendo realizado neste momento. Sinta que isso é real. A sua mente não sabe diferenciar o que está no mundo espiritual e o que está no mundo material. É assim que a gente planta uma semente de cocriação. Lembre-se sempre de estar alimentando, regando sua semente. Com muita fé, muita força de vontade e persistência. Você merece sim realizar tudo o que você almeja. Você é filho, filha de Deus e merece tudo de bom. Tenha certeza disso. Neste momento, estamos chegando ao final desta meditação. Vamos retornar aos poucos para o momento presente, para o agora. Sinta a sensação térmica do ambiente em que você está. Ouça os sons externos. Mexa suas mãos, seus pés, alongue o pescoço. E quando se sentir à vontade, pode abrir os olhos tranquilamente. E sinta essa sensação de positividade tomando conta de todo o seu ser. É isso que a meditação faz com a gente.
a gente faz esse mergulho interno, né? Todas as respostas para as nossas perguntas estão dentro de nós. Como eu disse, talvez você ainda não tenha identificado o que você tem como objetivo ou propósito de vida, né? Mas continue fazendo isso, né? Eu, particularmente, vou me conectando cada vez mais com o meu propósito de vida, né? E esse aqui, que eu estou fazendo agora, faz parte do meu propósito de vida, está esclarecendo a humanidade sobre as verdades da vida, né? E a gente vai conseguindo se sentir à vontade, se sentir mais tranquilo e mais autoconfiante, né? Desenvolvendo cada vez mais o reconhecimento de Deus dentro de nós, nos reconhecendo como um ser divino que tem todos esses atributos, né? De abundância infinita, prosperidade infinita, humildade, caridade infinita, simpatia, todos os atributos de um ser humano de bem, né? Um ser humano da luz. Eu sei que ainda eu estou muito longe, né, de chegar aí, mas eu estou melhorando sempre, né? A gente se compara com o nosso passado, né? Então, hoje eu estou muito melhor do que ontem e amanhã estarei melhor do que hoje. E a gente vai sempre evoluindo, sempre nos expandindo, né? Somos um universo em miniatura, como muitos dizem, né? Então, fazemos parte do universo, estamos sempre em expansão, tá certo? Então, quem está assistindo pelo Instagram, deixa aí o coraçãozinho, comente, compartilhe, certo? Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aí, o link está na bio, né? E quem está aí no YouTube, se inscreva aí, se não se inscreveu. Tem aí também o Instagram, Meditação com Marley, se você ainda não segue, que a gente também posta aí 3 vezes por semana mensagens positivas, motivacionais, certo? E a live a gente está, por enquanto, fazendo de 15 em 15 dias, certo? E deixa aí seu comentário, dá uma curtida aí para nos ajudar a promover esse canal, tá certo? Compartilha aí com os seus gostar desse conteúdo, certo? É um conteúdo para todo mundo e a gente sempre necessita de estar tendo essas boas doses de motivação, tá certo? Então, gratidão e muita paz a todos.